Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença da diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa. Também estão aqui no estúdio hoje os jornalistas Juarez Tosi, coordenador do Núcleo de Ecojornalistas, Kelly Veronês, repórter da TV Unicinos, e Maria Helena Ruduí, apresentadora e jornalista aqui, colega da TVE. Professora, nós falávamos sobre a água e o etanol. O que elas têm em comum para continuar a linha de raciocínio? Bem, quando a gente quer extrair os açúcares para fazer o combustível, um pedaço do processo é pegar a malha, essa malha que compõe a cana, e espremer ela e lavar ela com água. Para a água retirar esses açúcares. Isso eu estou falando do etanol de segunda geração. Primeira geração eles simplesmente só apertam e é isso. Mas segunda geração eles vão lá, apertam e põem água. E a pergunta que um colega, ex-aluno nosso, que agora está trabalhando no projeto etanol, fez é: que temperatura essa água tem que ter? Bem, motivada por essa pergunta desafiadora, porque o trabalho até então era água, como a gente chama, bulk, ou seja, é uma água sem nenhum obstáculo na frente, nós começamos a fazer modelos em que a água vai ter que andar, esse fluir dela, fazer ligações, num ambiente confinado, ou seja, numa redinha. Primeiro modelo de rede, a gente sempre brinca, a gente sempre faz uma vaca esférica primeiro, a primeira coisa foi a vaca esférica, a gente fez um tubinho. E a pergunta que a gente se fez é: como é que a água flui dentro de um tubinho muito pequeno? Será que ela flui, ela anda desse mesmo balé que eu tinha estudado antes? Será que é diferente? O que acontece de diferente? E a gente já descobriu só no tubinho, que não é a malha ainda, porque a malha é muito mais complexa, é que ao fluir num tubo muito pequeno, a água pode transicionar, ou seja, pode ficar gelo numa região onde eu não esperaria que tivesse gelo. Ou seja, uma temperatura e pressão onde eu não acho que teria gelo. Que para ele é péssimo, porque se ficar cristalizado lá dentro, ele não tira açúcar nenhum. Então, essa questão da água confinada abriu toda uma outra linha de pesquisa no meu grupo de pesquisa, que nós estamos olhando todas as formas de confinamento. Agora nós vamos complexar mais o confinamento para não ser só um tubinho, ser uma estrutura mais complexa e olhar como eu posso controlar para a água continuar líquida dentro dessa estrutura, fluir rapidamente como eu gostaria que ela fluísse, e, além disso, interagir com essas moléculas de açúcar. Isso é resultado de quanto tempo de pesquisa? Não, esse é super recente. Isso aí nós começamos agora. O comportamento da água, por exemplo, numa planta, não ajudaria nessa pesquisa? Porque lá também ela está confinada, ela vai passando... Isso. Tem, mas vamos supor, eu vou dizer assim, dentro da... Quer dizer, parte de explicar o que está acontecendo nessas estruturas muito pequenas tem a ver com vários ingredientes. Um ingrediente é essa interação com a parede, que é muito importante. Outro é a pressão e outra temperatura. Então, vamos dizer, essa nossa modelagem envolve várias componentes e eu tenho que encontrar qual região é a região mais adequada para eu manter líquida, como acontece nas plantas. E como Na verdade, as plantas elas estão sob uma tensão que chama-se tensão negativa, stretcher. As coisas estão se puxando, essa água está se puxando e por isso que lá tem esse fluxo que eu estava explicando antes, que é essa andar super rápido lá dentro da planta. Márcia, como é que a gente pode trazer isso, então, para a área da saúde? Quais os benefícios que essa descoberta pode trazer? Esse é o outro lado. Eu tenho esse lado que é mais, vamos dizer assim, geológico, quase, de plantas. Agora tem um outro lado, que é compreensão do comportamento do nosso organismo. Claro que eu não sou médica, eu não estou atrás de nenhuma doença específica, mas uma coisa que me fascina é o comportamento das proteínas. O que são proteínas? Então, as proteínas são macromoléculas, são enormes. Eu agora estou trabalhando com uma bem pequenininha, porque quanto maior for a partícula, mais tempo de computador me gasta, mas eu peguei uma bem pequenininha. E o que eu estou olhando? Estou olhando as águas em volta da proteína. Por quê? Porque a proteína, para ela funcionar direito, ela tem que se fechar. Então, a proteína faz isso. E o grande mistério é por que a proteína sempre se fecha do mesmo jeito. Ela tem que se fechar de um certo... Cada jeito que uma proteína se fecha define o que ator vai ser dessa novela. Então, ela se fecha desse jeito. Essa aqui é mocinha, essa aqui é bandida. Quer dizer, o que ela vai fazer no nosso organismo depende de se fechar. E o que a gente já observou? A gente já observou que essa parte de fora tem um percentual mais elevado de jogadores de voleibol com a água. Esses que gostam de jogar voleibol com a água estão por fora. Então, a nossa teoria, mas de novo é teoria, ainda precisamos fazer muitas simulações para fechar, é que, na verdade, quem fecha a proteína é a água.
Ela é uma espécie de, sabe, ela vai lá e abraça a água abraça a proteína, fechando, e ela esconde o que não gosta de água para dentro e deixa a parte mais que gosta de jogar esse troca de elétrons com a água, deixa para o lado de fora. Tá? Isso faria com que a água tivesse um fator muito importante. Se nós mudarmos o comportamento da água, que varia com pressão e temperatura, nós podemos fazer a proteína não se fechar corretamente. Então, talvez o não fechamento correto, que é o que leva às doenças, esteja mais relacionado com a água em volta do que com a própria proteína. Mas isso ainda é objeto de pesquisa, é o nosso desafio, tá? Eu tenho um aluno de doutorado completamente dedicado a compreender onde está, como é que está se comportando essa água em volta da proteína. Falando em pesquisa, no Brasil, durante muito tempo, muitos pesquisadores iam para fora, porque lá é que tinham os investimentos em pesquisa. Hoje, aumentou bastante, assim, esses investimentos em pesquisa? Como é que está se dando? Se tem mais tempo para pesquisar? Tem. Hoje em dia, vamos dizer assim, vamos falar na academia, que é o que eu conheço, tá? Quer dizer, as indústrias têm linhas de fomento. Eu acho que a indústria tem que fazer seu tema de casa, tem que ser mais desafiadora. Mas dentro da academia, o governo federal tem dado muito investimento. Aumentou desde esses últimos 10 anos, as linhas de financiamento aumentaram. Mas basicamente a área pública, né? A privada quase aqui no Brasil quase não investe pública. nada. A área privada está recebendo dinheiro para fazer pesquisa dentro. Tá? Aqui e acolá aparecem algumas iniciativas. Eu tenho uma colega de departamento que recentemente ganhou um dinheiro da Natura para desenvolver um novo produto baseado com ingredientes naturais. Tá? Então, aparecem essas iniciativas. Mas é a área pública, e nesse estado é a área pública federal. Vou dizer que o Rio Grande do Sul compete em condições muito desiguais com o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque nesses outros estados, eles têm fundações que dão muito dinheiro. E aqui eu vou dar, a Nádia Pérez, que é a presidente da FAPERGS, é uma guerreira, ela está atrás do financiamento, mas é uma vergonha, essa palavra é vergonha, o que o estado de Rio Grande do Sul utiliza, financia em termos de ciência e tecnologia. Nós não chegamos a 10% do que Minas, eu não estou falando, eu não quero a FAPESP é o sonho de consumo de tudo, do que Minas investe. E vou lembrar que o nosso PIB não está um pouquinho atrás de Minas, mas não está tão atrás de Minas. E que a população de Minas é quase o dobro de todo o estado, é o dobro da população do estado do Rio Grande do Sul. Então, o nosso PIB por pessoa está super competitivo com Minas. Mas o nosso investimento em ciência e tecnologia Isso se não deve está. ao quê? A falta de visão dos governantes? Vou dizer assim, eu não sei. O que o Estado sempre está dizendo é que não tem dinheiro. Tá? Mas o PIB me diz outra informação. Eu não sei onde é que esse dinheiro está. Depende onde é utilizado. Onde é que ele está indo? Mas o PIB me dá outra informação. E vou dizer uma informação mais chocante. Eu fui olhar, esses dias eu estava olhando quantos pesquisadores com bolsa de produtividade, que é só para eu ter noção, não, é porque talvez a gente tenha pouco pesquisador, por isso a gente tem menor investimento. Mas não é verdade. Nós temos bolsistas de produtividade de pesquisa, 1.400 no estado do Rio Grande do Sul e temos 1.600 em Minas. Nota que, se tu for olhar, só que nós investimos 10% do que eles investem. Então, o investimento é pouco e mesmo assim a gente consegue ter bolsistas, porque essa bolsa é uma coisa que a pessoa é super avaliada. Então, a gente está fazendo mais com menos. Eu brinco muito, principalmente com os meus colegas paulistas, dizendo, olha, vocês estão dando dinheiro, estão jogando dinheiro, vocês tinham que estar publicando 20 vezes mais do que eu, porque vocês têm mais dinheiro. Ganhando mais prêmios também, viajando mais. Esse prêmio incomodou os paulistas, vou dizer. Incomodou. Esse dinheiro, ele vem do governo federal, como é que ele circula para chegar, então, até o pesquisador? Esse dinheiro do financiamento da pesquisa? O financiamento é assim, a gente solicita, quer dizer, tem várias fontes, né? No governo federal, a gente solicita para órgãos como o CNPq, CAPES, FINEP, e aí a gente é avaliado pelo currículo da gente. Não sei quanta população sabe, mas os cientistas brasileiros têm um currículo online, que é a plataforma Lattes. Qualquer cidadão pode olhar e quer saber quanto artigo eu estou publicando, o que eu estou fazendo. Os meus alunos chamam o Facebook dos professores. Tu entra lá, tu vai ver tudo. A minha vida científica está lá e aberta a qualquer um que entrar.
E é esse currículo que a gente utiliza para dar as bolsas. Portanto, se eu, que eu estou no comitê exatamente que para a física dava esse dinheiro, se eu der dinheiro para alguém que tem um currículo pior que o outro, eu vou ouvir. Bem diferente de outras áreas em que os dinheiros vão e a gente não sabe muito bem por quê. Mas lá é claro que é pelo mérito científico que o financiamento vem. A minha reclamação é que tem o segundo dinheiro, que são os dinheiros que os estados impõem. E que, infelizmente, a gente está muito atrás nesse financiamento. Tenho muitas esperanças que isso vai mudar. Tá? Gostaria de ver mais parcerias com a iniciativa privada. Eu sempre digo, as portas do Instituto de Física estão abertas. Eu quero discutir projeto aplicado. Você quer fazer na sua... Vem conversar, vamos ver se alguém pode ajudar. Eu não tenho medo disso, tanto que a gente tem uma incubadora de empresas. Eu acho que a gente tem que ter esse diálogo do público com o privado e com o cidadão. E qual o impacto na pesquisa que tem esse prêmio da L'Oréal Unesco? Vou dizer assim, olha, a coisa mais importante desse prêmio, mais importante de todas, é o impacto com a opinião pública. Porque como é uma empresa, vamos dizer, que tem um aspecto meio de fashion, eu nunca dei tanta entrevista na minha vida, tá? E eu não neguei nenhuma, eu quero contar. Por que eu quero contar? Não só para mim, mas para mostrar, olha, no Brasil se faz ciência, mulher pode fazer física, eu não sou tão estranha assim, tá? Então, dá para ser cientista com um jeito normal. Apesar de um jornalista gaúcho ter dito que eu tinha cara de maluquinha, mas tudo bem, eu aceitei isso. O reconhecimento desse trabalho, ele se dá mais aqui no Brasil ou no exterior? Não, no exterior. Olha, a entrega do prêmio da Eu Unesco... sei que eles colocaram uns pôsteres lá no metrô de Paris, né? Eu levei toda a minha família, porque era uma semana de atividades, tá? Eu levei, foi minha mãe, foi meu companheiro, foi meu irmão com os meus sobrinhos, nós éramos uma equipe. Quando a gente saiu do avião, eu olhei para cima do Charles de Gaulle e tinham fotos minhas e de painéis imensos, assim, por todo o aeroporto. Depois eles inauguraram painéis por toda a Champs-Élysées. Ou seja, a empresa trouxe isso. A gente tinha que conversar com jornalistas o tempo inteiro. A minha história foi contra a capa do Le Figaro. Então, é uma oportunidade para a gente contar que mulher, sim, pode fazer ciência de qualidade. E é uma surpresa fora do Brasil descobrir isso, que existe mulher pesquisando ciência, que há esse espaço. E aqui no Brasil, em relação ao resto do mundo, ainda surpreende isso. Vou dizer assim, olha, o brasileiro acha que faz ciência pior do que o mundo acha. Hoje em dia, nós somos a bola da vez. Ou a gente aproveita, o que me dá muito medo, muito medo, porque a gente tem que aproveitar esse momento. E a gente não está sabendo aproveitar muito bem esse momento. Tem uma crise enorme, Portugal, Espanha e França. Estava na hora da gente pegar os melhores